Mas tudo isso está no bojo da mudança, crise planetária. Quando os espíritos maus já não encontrarão na Terra o clima, a psicosfera para reencarnar-se e irão para mundos inferiores. Nesse interregno, a divindade está proporcionando a espíritos que ficaram retidos nas regiões infernais de sofrimento temporário, agora reencarnarem-se. E nós percebemos que o primitivismo, o excesso de tatuagem, de pirataria moral, como da pirataria dos séculos XIV, XVII, voltasse a esses indivíduos primários que, estou falando psicologicamente, na ausência de valores para chamar a atenção, avançam para o esdrúxulo, para a aberração, a fim de serem notados e comentados. Mas tudo isso leva a mais vazio existencial, à depressão, ao suicídio. É o século do suicídio. Estatísticas americanas mostraram que o PIB norte-americano é o maior do mundo, mas que o do ano passado foi 10 vezes maior do que o ano atrasado. Praticamente, nos Estados Unidos, se desfruta de muito prazer, à exceção de 20 milhões de miseráveis que não aparecem na imprensa. Estamos falando de estatística. Como consequência, nós elegemos uma sociedade frívola, modelo. Qualquer coisa que aparece na América, o mundo copia. Desde rodar um pequeno instrumento que traz alguns danos, até a necessidade de tornar-se um big shot para fazer parte de qualquer lista, ou lista Forbes, ou lista de futilidade, ou lista de maledicência. Não importa. Falem de mim. Falem sobre mim. Chamo a atenção, porque no íntimo não estou satisfeito comigo. Quem está, encontra-se bem e não necessita dessa divulgação barata do Face ou de qualquer outro instrumento que nos leva à distração. Ao lado deste fenômeno histórico, espiritual, entra agora a revelação. Espíritos devotados ao mal, inimigos de Cristo, reuniram-se para apressar o sofrimento humano. Judeus do passado, que foram vítimas das cruzadas, vítimas dos expurgos, que padeceram a Inquisição, procuraram muçulmanos, que também foram odiados nas cruzadas, nos expurgos, na Inquisição, para unir-se, abandonar seus pontos divergentes e, por algum tempo, reunir-se no além-túmulo contra o inimigo comum, Jesus de Nazaré. E trabalharem de maneira que o cristianismo enfraqueça-se. Consequentemente, os valores ético-morais desapareçam e o caos tome conta da sociedade. Como na atualidade, sem nenhum demérito para os outros, a doutrina que nos traz o Cristo, na sua formulação ideal, o homem-amor, o homem que revolucionou o mundo, ensinando-nos autoiluminação, tornamo-nos, os espíritas, as vítimas preferidas desses espíritos, que passaram a perseguir-nos por causa do nosso ideal.
a imiscuir-se nas nossas instituições doutrinárias, gerando situações lamentáveis, brigas ridículas por cargos, por funções, mas não por encargos, não por trabalho. A maledicência graça entre nós. Sejamos honestos a ponto de reconhecer. As inimizades formaram grupos nos grupos. Dificuldades de todo jaez e apêndices à doutrina têm sido inspirados para nos desviarem da codificação que é a espinha dorsal da doutrina que nós abraçamos. Então, o que vemos? Espíritas que desertam, espíritas que estão dominados pelos conflitos, pelas dúvidas, espíritos e espíritas fragilizados. Quando lhes acontece qualquer fenômeno natural na evolução, mas por que eu? Por que eu estou sofrendo? Então, não acredita em reencarnação. É uma teoria, porque a função da reencarnação é explicar-nos porque sofremos, porque temos dificuldades, porque temos desafios, porque a nossa vida é mais amarga do que outras vidas, ou é melhor, ou temos facilidades, uma inteligência brilhante. É a reencarnação que nos esclarece. Nada obstante, muitas pessoas dizem, eu me tornei espírita, e no entanto eu estou sofrendo. Mas o espiritismo não é para eliminar a dor do nosso débito. O espiritismo é para iluminar nossa alma para não adquirirmos novos débitos e resgatarmos os velhos através do amor. Está havendo um enfoque totalmente oposto. Pessoas me dizem, mas Divaldo, eu sou bom, eu faço uma caridade, e no entanto não estou conseguindo negócios. Eu digo, mas é a crise internacional. Ah, mas eu sou espírita. Então se conforme. Você sabe que vai passar. Você sabe que é um teste. As lições que nós vimos na doutrina são de consolo moral. Não são para nos dar a roupa da última grife, para nos colocar na classe executiva dos aviões. Daqui para Salvador, classe executiva que graças a Deus não tem. Então nós estamos com enfoque desvairado, inspirados por forças satanizantes. A sensualidade está cada vez mais devoradora. Perdemos o hábito de nos olhar como irmãos e nos olhamos como cupidos, desejosos, atormentados e pior, em algumas casas nossas, onde deveria vigiar o respeito, a consideração, a estima, alguns indivíduos psicopatas, obsidiados, utilizam-se do atendimento fraterno para seduzir pessoas vulneráveis, pessoas frágeis, para insinuar-se diante de pessoas agônicas, que nesse momento de dificuldade pega no mar do desespero qualquer tábua que lhe pareça de salvação. É necessário que alguém dê um alarme. É necessário que tenhamos a coragem de ver as nossas deficiências nas nossas casas. Não nos interessam como se comportam os outros religiosos. Interessa-nos como nos comportamos nós. As instituições estão lutando com dificuldades para achar passistas. E então as pessoas aprendem passe, aprendem jorê e outra coisa, e abrem uma clínica, paga. Porque o passe é gratuito. Vamos viver de outra forma. Durante os dias, para a grande noite, e durante a noite, para o grande dia. As reuniões mediúnicas
estão perdendo o ardor. As comunicações dolorosas dos sofredores que são trazidos estão sendo vítimas dos conflitos dos médiuns. 60% de animismo. Estou nisso há 84 anos. Posso avaliar, e qualquer pessoa de bom senso. Um espírito que se suicidou não vai incorporar em nenhum de nós dizendo: eu me suicidei, eu estava sentado no banco do jardim e aí eu me suicidei. Isso não é comunicação mediúnica, nem é narração. O suicida chega, suicida, desesperado, sem saber o que aconteceu, com as feridas da alma expostas. Ali é o hospital de emergência, que o dialogador vai com ternura, rapidez, para atender de emergência. Tenho ouvido doutrinadores demorarem 20, 40 minutos dizendo nada, mas exibindo loquaz, fazendo discurso. Meu irmão, porque já ocorreu a desencarnação. O espírito sabe lá o que é desencarnação. Encontra-se no mundo astral, no mundo, quer dizer, sem nenhum toque. Quando a gente chega e diz assim: ah, meu irmão, eu posso imaginar o que você está sofrendo, mas vamos pensar em Deus, vamos mudar de província. Você está conversando comigo, nós não nos conhecemos, mas nós sabemos do amor da divindade. E olhar que esse espírito sou eu amanhã, se não me conduzir bem. Os mentores nos fazem a caridade indireta. Olhe bem o que está lhe esperando, na dor de quem chega. Então é necessário que neste momento de crise não permitamos que as crises morais asfixiem as nossas instituições. Algumas delas montam o serviço social, muito bom, a caridade, e esquecem da maior caridade, que é dignificar o indivíduo. Dar sopa. Numa casa que eu fui, me disse: olha, esta já é neta daquela que veio aqui e era a avó. Eu perguntei: como é que você conseguiu manter na miséria 3 gerações? Como é que conseguiu? A nossa função é dar cidadania, é dignificar, é dar a sopa de emergência. Mas é também dar a vara de pescar da velha lenda chinesa. Dar o pão, mas ensinar a plantar o trigo. Acordar a pessoa, porque se nós podemos trabalhar o dia inteiro e à noite, a hora do cansaço e do sono, irmos visitar a dor e socorrer, vamos dizer também ao doente: levante um pouco, faça algo. Não é essa peninha do coitadinho, isto é pieguismo. O Espiritismo dignifica, é dizermos também ao doente: você está em processo de reparação, porque em vida anterior, mas eu não acredito nisso, mas acredita na comida que eu lhe trago, não é? Então eu vou lhe explicar, mesmo que você não acredite. Então é necessário que não permitamos que esses espíritos infelizes nos induzam a certas situações embaraçosas, que não deixemos que médiuns nos manobrem. Ouçamos a mensagem com caráter kardeciano. Vejamos até onde é o inconsciente do médium e até onde é a palavra do mentor. E para isso é necessário convivência, conhecer o caráter do médium. Se o caráter é bom, as comunicações excelentes. Se o caráter não é bom, as comunicações mistificadas de espíritos zombeteiros iguais ao caráter do médium. Se é um médium caprichoso, as comunicações são duras, veementes, por causa da lei de sintonia, as afinidades. Então, aqueles espíritos estão influenciando também ao mundo cristão. Basta nós vermos